derrubar aquele gigante. Ele era um menino, mas um menino cheio do poder de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Que o nosso desejo, igreja do Senhor, nesses últimos dias, é receber o que foi profetizado em Joel, a unção de Deus, que sejamos cheios do poder de Deus. O reconhecimento virá no tempo devido. O Senhor, Ele acredita em você. O Senhor acredita em Davi, por isso o escolheu, mesmo sendo o menor de sua casa, mesmo sendo treinado no exército do rei. Davi foi escolhido por Deus, porque Deus sabia que podia contar com Davi, porque Davi tinha intimidade com Deus. Sabe o que eu acho lindo? Quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele compôs o Salmo 23. E eu imagino Davi fazendo alusão ao Senhor do trabalho que ele tinha com as ovelhas. Imagine Davi falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele dizia isso enquanto acariciava as ovelhas e levava para pastos verdejantes, como a palavra diz, e levava para águas tranquilas para que elas pudessem tomar água. Eu imagino que quando ele diz assim, Davi estava no vale com as ovelhas, olhava para o alto e via lá de cima, talvez um coiote, um leão ou um urso, pronto para dar o corte nas ovelhas. E Davi, como pastor, estava ali. E ele fez alusão aos cuidados que o Senhor tinha com ele. E ele diz assim: ainda que eu ande por um vale, onde a morte me faça sombra, eu não temerei. Eu creio que lá de cima estava o predador, embaixo da via havia a sombra do predador. E ele disse: ainda que a morte me faça sombra, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Entende isso? Mas importa obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você esperava ouvir nessa noite, mas eu creio que Deus está falando comigo, então está falando com mais alguém aqui, amém? Eu não estou dizendo que o título não é importante. Eu não estou dizendo que o título não merece respeito. Merece sim respeito, mas muitos têm desprezado, muitos têm desrespeitado, muitos não têm valorizado o título de pastor. Quem venceu o gigante não foi o rei. Quem venceu o gigante não foi o soldado, foi o simples pastor. Era um simples pastor, mas era cheio do poder de Deus, porque quando a unção de Deus veio sobre a vida dele, o poder tomou posse da vida de Davi. E nós possamos refletir sobre isso, e nós possamos entender que Deus separa, Deus unge, e nós devemos respeitar a unção que está sobre a vida daquele que Deus colocou para cuidar das ovelhas. Não despreze aquele que cuida das ovelhas, porque a unção de Deus está sobre a vida dele. Todos nós fomos chamados, separados por Deus para um propósito. Importa que esse propósito se cumpra. No tempo devido, você será reconhecido. Mas Deus já te reconhece. Por isso Ele te chamou. Por isso Ele te separou. Não queira lutar com armas físicas. Lute com armas espirituais. E o Senhor nesta noite está entregando armas espirituais para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. Louvado seja Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da unção de Deus. Que os nossos corações sejam aquecidos pela unção, pelo poder de Deus, de modo que sejamos tão cheios que os nossos olhos possam se derramar diante da presença de Deus. E se não ungido te criticar e dizer é emocionalismo, você e Deus sabe se é emocionalismo ou se é unção de Deus derramando pelos seus olhos. Se derrame na presença do Senhor. Jesus está
ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando o tempo todo. O Senhor tem falado na quarta, o Senhor tem falado na sexta, o Senhor tem falado no domingo. E se você tem dado ouvido na sua casa, o Senhor tem falado com você. O Senhor tem despertado a igreja para os últimos dias. Se entregue ao Senhor nessa noite. Se derrame na presença do Senhor. Se entregue a Ele sem reserva, como um vaso de barro que precisa ser moldado. Se necessário for, deixe que o Senhor te quebre. Vai doer, mas Ele vai te colocar no ponto certo. E Ele vai derramar sua unção sem medida sobre a sua vida. E você será, como foi falado em Atos 2, você terá um poder que será como uma bomba, um poder explosivo. Foi promessa de Deus em Atos 2 e não ficou por lá. O poder está sobre a igreja do Senhor. Seja cheio desse poder explosivo. Vença gigante, mate urso, mate leões, pise escorpiões, pise serpente e vença o exército inimigo. Saqueie o inferno para o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Não se esqueça, sua armadura é espiritual. Você não precisa de armas carnais. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Não queira ser igual a ninguém. A unção que foi dada na época para Saul não serviu para Davi. A unção de Davi era diferente, porque Deus usa de modo diferente. A unção que Deus dá para você é diferente, é individual. Não queira copiar ninguém. Deus te usa do jeito que você é. Ele te moldou dessa forma. Ele te usa dessa forma, porque Ele tem um propósito. Louvado seja Deus. Eu quero abençoar a vida da igreja nessa noite como profeta de Deus. Que você seja cheio da presença de Deus. Se você não fala mais em línguas estranhas, volte a falar línguas estranhas. Seja renovado pelo poder do Altíssimo. Talvez você fale bem assim: eu estou com vergonha, porque quem está do meu lado não fala em línguas, vai achar que eu estou doido. Não é loucura, não, é poder de Deus. A palavra diz que o poder de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus de salvação para os que creem em Cristo Jesus. Seja louco, seja doido, mas seja louco por Jesus. Seja cheio da unção de Deus, igreja. Louvado seja Deus. Às vezes alguém vai ver você chorar, vai achar que você está com problema. Você diz: não, é o poder de Deus na minha vida. Eu estou tão cheio do poder de Deus que eu estou me derramando. Eu estou me quebrantando diante do poder de Deus. Externe isso, coloque para fora, porque nós somos tricotômicos, nós somos um espírito que habita uma alma e que habita um corpo. E eu digo para você, por experiência própria, é impossível o espírito estar cheio da presença de Deus, a alma não sentir, saculejar dentro de você e seu corpo vibrar com a presença de Deus. Seja cheio do poder de Deus, que a tua vida possa impactar outras vidas, que as pessoas possam olhar para mim e para você: eu quero esse poder que está na sua vida, eu quero esse Jesus que está na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Os irmãos de Davi não entenderam. Eu creio que ficaram meio enciumados. A palavra diz que o irmão mais velho chamou Davi de presunçoso. Eu não sei por que ele chamou Davi de presunçoso. Davi foi tão humilde. Só disse para ele: só fiz uma pergunta. Não é verdade? Davi, ele sentia alegria de estar cuidando das ovelhas. Sabe por quê, amados? Enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava se derramando na presença de Deus. Quantas vezes nós mulheres estamos na beira da pia lavando louça, ouvindo louvor, e a gente se derrama na presença de Deus, a gente começa a se alegrar na
seja Deus. Eu queria dar um recado, reforçar um recado. Quantas mulheres de Deus abençoadas, lindas e maravilhosas nós temos aqui nessa noite? Está fraco? Quantas mulheres lindas, abençoadas de Deus nós temos aqui nessa noite? Aleluia! O que é que vai ter amanhã? Culto de mulheres. Olha que lindo! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que lá no Antigo Testamento, até no tempo de Jesus, as mulheres não tinham esse privilégio de fazer culto, não, sabia? Eu estava lendo acerca das mulheres daquela época, disse que na sinagoga poderia ter 1000 mulheres, se não tivesse 10 homens, o culto não acontecia. Mas nós, brasileiras, lindas, maravilhosas, poderosas em Deus, vamos estar aqui amanhã, cultuando ao Senhor, nos alegrando na presença de Deus, desfrutando da companhia umas das outras, rodas lindas, fazendo um culto para o nosso Deus, em agradecimento, porque Jesus ele veio para trazer dignidade às mulheres também. Amém? Amanhã vai ser poder de Deus, palavra abençoada. Nós vamos ter alguns brindes que serão sorteados aqui também. Eu quero não convidar. Eu quero, como é que se diz? Convocar. Intimar vocês. Quantas mulheres